Graças e paz, meus amados irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu só acertar aqui o áudiozinho, o fundo musical. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Hoje, o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Eu tô aqui, a nossa congregação é aqui à frente. Eu tô no quartinho aqui atrás do altar. E porque lá na frente tá tendo uma bagunça, o pessoal discutindo política e não sei o que. E aí atrapalhar o vídeo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus mais uma vez por você estar abrindo as portas do seu lar para que nós possamos estar entrando e fazendo um estudo junto com você. Antecipo que neste vídeo nós vamos falar sobre o capítulo número 5 do livro de Números. O livro de Números que nós temos estudado nos últimos vídeos. E eu quero pedir ao Senhor que possamos ser bênção para a tua vida. Quero pedir ao Senhor que Ele possa estar nos direcionando para estar levando até vocês aquilo que realmente Ele deseja falar convosco e aquilo que realmente seja importante para nós conhecermos sobre a sua palavra, tá bom? Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Patrick Vieira, congrego aqui na Igreja Comunidade Evangélica Renovar, no Rio das Pedras, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio de Janeiro, aonde o nosso pastor presidente é o pastor João Roberto, bem como também a pastora Rayane, que é quem dirige os nossos cultos. E eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Os nossos cultos acontecem aos domingos às 19 horas, aos sábados, ou melhor, às quartas-feiras às 20 horas e nas segundas-feiras nós temos a nossa escola bíblica dominical também às 19 horas. Neste momento não estamos tendo os nossos cultos devido a este momento difícil que o mundo está passando. Porém, assim que retornarmos, estaremos esperando uma visita sua, tá bom? Quero pedir também que, se você puder, compartilhar e curtir esse vídeo depois de assisti-lo até o final. Como eu sempre digo, nunca curta um vídeo ou compartilhe logo no início. Você pode estar curtindo ou compartilhando algo que você nem concorde. Então assista até o final. E aí sim, se ver que está tudo coerente com a palavra do Senhor, compartilhe, curte, ajuda-nos a fazer essa obra, tá bom? O nosso canal no YouTube é o Comunidade Evangélica Renovar. E o nosso canal secundário, Ministério Ministrando a Palavra. E nas outras redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, é Igreja Comunidade Evangélica Renovar e o canal secundário Ministério Ministrando a Palavra, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso site, onde você pode estar entrando em contato conosco. Também, nesses estudos que estamos fazendo, é uma leitura muito concisa, muito rápida, com alguns comentários, algumas observações, para apenas abrir o seu apetite pelo conhecimento da palavra do Senhor, te trazer algumas dúvidas, as quais nós podemos tratar mais minuciosamente através das mensagens, seja pelo Instagram, seja no Messenger do Facebook, ou pelo WhatsApp, que é o meu número pessoal, DDD 21 97913 3707. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, e que possamos ser uma bênção para você nesse momento, tá bom? Desculpe estar falando muito rápido, é para poder aproveitar o tempo e o vídeo não ficar tão extenso. Vamos à leitura, e ao decorrer da leitura nós vamos fazendo algumas considerações, tá? Capítulo de número 5, livro de Números, versículo número 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo o leproso, e todos os que padecem fluxo, e todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançarei fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa segundo a soma de total, e lhe acrescentará ao seu quinto, e o dará aquela contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatado a quem se restituía pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com o que por ele fizer expiação. Semelhantemente,
toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas, e o que alguém der ao sacerdote será seu. Bem, do versículo 1 até o versículo 10 nós tratamos de dois assuntos. O primeiro assunto é quando o Senhor fala para retirar do arraial todo aquele que estiver enfermo de uma enfermidade infectocontagiosa. O que a palavra quer ensinar? Desde aquele tempo, o Senhor ele já tinha um plano de saneamento, um plano de controle da saúde. E uma coisa muito errônea, que infelizmente aquelas pessoas acabaram ao decorrer do tempo não compreendendo, é que quando Deus fala para retirá-los do arraial, quando nós vamos ver alguns livros da tradição judaica, nós vemos que era para retirá-los do arraial até mesmo pelo período em que eles se curassem. Tanto que nós vamos ver nos outros livros de Levíticos, um pouco mais à frente, que o Senhor ele diz para aqueles que forem curados retornarem até o sacerdote e oferecer ali então as 2 pombinhas, aquela coisa toda que nós, quando chegarmos no livro de Levíticos, estudaremos. Mas o que o povo tinha que entender é que aqueles que eram enfermos com lepra ou com alguma outra doença deveriam se retirar do arraial, deveriam morar numa distância segura do arraial para que não contaminasse o arraial. E isso era muito importante, porque as pessoas elas tinham que ser reintegradas à sociedade assim que curadas. Vai acontecer algo similar em alguns capítulos um pouco mais à frente com a própria Miriam, mas no caso dela foi uma maldição devido a um fato que nós vamos chegar lá e vamos estudar. Porém, quando ela é curada, quando ela é perdoada, ela é trazida de volta ao arraial. E isso também serviria para todos os outros. Nós vamos entender isso melhor quando olharmos para Jesus. Nós vamos ver que Jesus ele veio reensinar o povo judeu, o povo hebreu, porque eles não haviam entendido. Jesus, ao invés de ir contra, se distanciar dos leprosos e dos doentes, Jesus foi até eles e os abraçou e os curou e os colocou de volta, os ingressou novamente, os regressou novamente à sociedade. E era exatamente isso que Deus queria fazer. Ele queria separar as pessoas enfermas para que ao se curarem fossem trazidas de volta, ao se limparem fossem trazidas de volta. Aqueles que infelizmente não conseguissem, que viessem a morrer devido à sua enfermidade, deveriam serem enterrados fora do arraial, mas os que eram curados retornariam para o arraial. A mesma coisa somos nós trazendo para o nosso campo hoje. Quando nós pecamos, muitas das vezes o pecado quer nos afastar de Deus, mas assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que mesmo ela estando numa posição que aos olhos do homem era pecaminosa e imunda, ela quis se aproximar de Deus, e ao se aproximar de Deus ela foi curada. Ou seja, não somos nós quem sujamos a Jesus, quem poluímos a Jesus hoje, como era os enfermos que tinham que sair do arraial naquele tempo. Agora, quando nós estamos enfermos ou em pecados, que nos aproximamos de Jesus, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica. Isso é algo que nós temos que trazer para os nossos dias. O segundo assunto é sobre a restituição de algo que tenha ofendido. Prestem atenção. Do versículo de número 5 até o versículo de número 10, a palavra é muito clara. Todo aquele que ofender alguém, que tirar algo de alguém, que denegrir alguém, precisa restituí-lo. E essa restituição, ela precisava ser feita para a mudança do caráter de quem roubou ou ofendeu. Porque você, além de tudo mais, tinha que pagar, além de pedir perdão, tinha que pagar 1/5 do valor daquilo que foi tomado, roubado, extorquido, extraviado. 1/5 seria 20% do valor total daquele item. Então você tinha que dar esses 20%, que seria os juros e multa, pedir perdão, e ao fazer isso você começava a olhar para si e ver que a sua atitude estava completamente errada, e você começa então a se arrepender da sua atitude, porque você mesmo, não é só a comunidade que vai olhar e ver que você cometeu aquele crime, mas você mesmo vai olhar para si e vai se arrepender e vai mudar, tá bom? Então esses dois assuntos são tratados do versículo 1 até o versículo 10. Vamos continuar e você fique livre para mandar uma mensagem para nós dentro desses assuntos, para nós esmiuçarmos melhor, tá bom?
No versículo 11 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver nenhuma testemunha, e no feito não foi apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e da sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela cometido nenhum mal contra ele, não tivesse contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares, de ciúmes, ofertas memorativas, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar à porta perante a face do Senhor, e porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do sacerdote pó que houverem no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará nas mãos do sacerdote. E o sacerdote a conjurará, e dirá àquela mulher: se alguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido, pela imundícia desta água amarga amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartastes do teu marido, e te contaminastes a algum homem fora do teu marido, se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração de maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar-se o ventre. E esta água amaldiçoada entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará de beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargura. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão das mulheres, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado de farinha de manjares de oferta memorativa, e sobre o altar queimará, e depois dará de beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminado, e contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se enchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será para a maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre um homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre de iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Bem, aqui do versículo 11 ao versículo 31, o Senhor vem tratando das traições. Naquele tempo, a poligamia era aceita apenas pelos homens, para os homens, né? E, na verdade, naquele tempo a poligamia era até vista como um luxo para reis e pessoas de muito poder. Então, essa parte da traição, ela era muito vista apenas pelas mulheres ou por homens que eram casados e ficavam com outras mulheres que não fossem as suas mulheres ou concubinas.
E a lei, ela era para todos, mas ao decorrer do tempo ela realmente só foi implantada contra as mulheres. Bem, aqui o Senhor fala também que há um momento em que a mulher possa ter prevaricado contra o seu marido e o espírito de ciúmes tomou o seu marido. Mas aqui também nos fala sobre o fato de que o marido pode ter tido ciúmes da mulher sem que a mulher tenha prevaricado. E a palavra do Senhor diz que ao fazer todo esse processo com o sacerdote, caso a mulher não seja contaminada, o marido deverá receber essa sua mulher e restituir tudo a ela na posição de esposa. Agora, caso ela tenha se contaminado, então virá essas maldições contra ela e ela não poderá mais ter filho e os seus órgãos se secarão. Nós podemos ver que Jesus ele vem ensinar o significado real dessa lei quando ele está lá no Novo Testamento e trazem até aquela mulher, uma mulher pega no ato de adultério, e quando ela é pega no ato, automaticamente é a mulher e o homem, só que só trazem a mulher. Por quê? Porque os judeus já tinham esse costume, né? Então Jesus fala, quando Jesus fala para eles, olha, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, Jesus está dizendo para eles, olhem para si, onde está o homem que não veio com ela? E vocês? Vocês não têm pecados? Porque se vocês têm pecados, ajoelhem-se juntamente com ela para serem apedrejados também. Então, Jesus, quando ele veio nos ensinar a completude das leis que o povo nunca conseguiu compreender, por mais que tenham lido. Então, quando nós olhamos para as leis, nós precisamos pegar as leis, estudá-las e olhar para Cristo e ver o que Cristo fez no campo que está tratando dessa determinada lei. E ao ver o que Cristo respondeu, o que Cristo fez neste campo, nós temos então a completude desta lei e nós podemos então agir da forma mais correta, agir da forma mais prudente para não cometermos os mesmos erros que aquelas pessoas cometeram naquelas épocas. Bem, eu sei que essa leitura foi muito rápida, talvez tenha sido o vídeo mais rápido que nós fizemos, mas eu agradeço a Deus pela sua vida, espero que você leia bastante esse capítulo e que esse estudo que nós fizemos tenha servido de aperitivo para abrir a sua mente, para abrir novas questões, novas perguntas e através dessas questões, dessas perguntas, surgirem ainda mais conhecimentos na sua mente, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua casa. Se você viu esse vídeo até aqui, compartilhe ele, curta ele com seus amigos, caso você tenha sentido de Deus, que tudo que nós falamos provém da sua palavra, e divulgue por nós os nossos canais, para que possamos alcançar mais pessoas e fazer a obra do Senhor crescer ainda mais. Nosso canal no YouTube é Comunidade Evangélica Renovar e o canal secundário Ministério Ministrando a Palavra. No Facebook, no Instagram e no Twitter, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, canal secundário Ministério Ministrando a Palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida e nós aqui da Igreja Comunidade Evangélica Renovar estaremos sempre orando por você. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.